Vou trazer para você agora a história do homem que foi acusado de matar a própria filha. Ele ficou preso mais de 2 anos até ser absolvido do crime. Vocês vão se lembrar desse caso. Uma garota de 18 anos foi encontrada dentro de casa, em Curitiba, com uma espécie de capacete na cabeça. Um capacete feito com aquele plástico filme, aquele filme, né? Aquele isofilme, papel filme, uma coisa assim. Vendido em rolo e tal. Você sabe qual que é? Uhum. A hipótese de suicídio foi descartada, porque a vítima não poderia ter feito isso sozinha. E como a casa não tinha marcas de arrombamento, o pai acabou sendo preso, mesmo com toda a família, amigos e vizinhos saindo em defesa desse pai. Bom, a gente conversou com exclusividade com esse homem que diz ter sido vítima de uma injustiça. O Samuel Rosa Gonçalves. E ele também quer saber quem matou a filha dele, Jaqueline. O pai, o homem que foi acusado de ter matado a filha e foi inocentado, quer saber quem matou Jaqueline. A família traz 2 novas hipóteses para este crime, que ainda segue sem solução. Samuel Gonçalves saiu da casa de custódia de São José dos Pinhais por uma pequena porta, mas que significa a liberdade que nunca deveria ter sido tirada dele. O luto pela morte da filha também se transformou em pesadelo por ele ter sido acusado de ser o assassino. Qual que é a felicidade de sair? Ai, muito bom, irmã. Ser considerado inocente? Mais melhor ainda. O que você vai fazer agora? Trabalhar, que eu sempre fiz, né? Que eu sempre fiz, trabalhar e batalhar, né? Do mesmo jeito que eu sempre fui, né? Então não vou mudar em nada, né? Foram 2 anos e 3 meses atrás das grades. Samuel Gonçalves, de 47 anos, foi acusado pela polícia de matar a própria filha de 18 anos em dezembro de 2018. Agora, depois desse tempo, a família comemora a liberdade do Samuel, mas ainda fica a revolta, porque o verdadeiro responsável pelo crime está nas ruas. Jaqueline Gonçalves foi encontrada morta dentro desta casa onde a família mora, no bairro Tatuquara. Naquele dia, eles foram até a igreja que frequentam e que fica bem próxima da residência. Quando voltaram, Samuel diz que tudo estava bem e que deu um último beijo na filha antes de ir dormir. Durante a madrugada, quando acordou, não viu nada diferente. Daí de manhã cedo, quando eu levantei, saí, né, ali e fui pra sala, né? Quando eu cheguei na sala, eu falei, eu vou dar uma olhada na Jaqueline, quando a porta ainda estava entreaberta, né? Mais aberto do que fechado. Eu olhei, deparei com ela, daí quando eu olhei, fui mais, né? Que tinha que chegar bem próxima para poder ver a cabeceira dela. Quando eu cheguei, que eu olhei, né? Vi ela naquela situação ali, né? Jaqueline morreu asfixiada. Foram os pais dela que chamaram o socorro médico? Naquela hora eu já gritei, né? Gritei alto. E a minha esposa também se assustou, né? Com o meu grito, né? Que ela sentiu que tinha algo errado ali, né? Dali pra frente, né? Eu só fiquei ali fazendo aquela, tipo, querendo saber o que estava acontecendo ali, né? Se tinha sinal de vida, querendo tirar esse plástico que estava na cabeça dela, né? Daí já chegou o SAMU, né? Daí eles fizeram o procedimento ali de fazer massagear, né? Que daí chegou o principal, né, que é o médico, daí mesmo ele falou, não tem mais fôlego de vida, né? Durante as investigações, a Polícia Civil apontou como Samuel sendo o causador da morte da filha. Durante o inquérito policial, nós temos convergentes relato de que ele estava na cena do crime, né, praticou, enrolou o plástico na cabeça da vítima, né? Nós temos a perícia técnica que diz que é impossível que a vítima tenha enrolado o plástico na própria cabeça, certo? E, basicamente, são esses os elementos que a gente tem. Samuel foi preso em abril de 2019, 4 meses depois da morte de Jaqueline. Em todos os depoimentos, o pai sempre negou qualquer motivo para matar a filha. Mesmo assim, a justiça determinou a prisão e que ele fosse julgado pelo crime de feminicídio. Mas a família sempre esteve ao lado de Samuel e nunca acreditou que ele mataria Jaqueline. Eu sempre confiei e eu quando tive a oportunidade, eu visitei, né? E, tipo, em todos os meus depoimentos, eu sempre do lado dele. É muita emoção. Voltar para onde que ele nunca deveria ter saído. Durante o tempo que ficou na prisão, Samuel diz que jamais desacreditou que seria inocentado e que teria a chance de voltar para casa para viver o luto que não teve
pela perda da filha. O delegado, na época, ele falou ainda para mim, né, com um tom de falar, né, esse tipo de crime nem a sociedade aceita e nem, né, um lugar que você vai aceita, né. Então, eu falei, não, o senhor pode me jogar onde que o senhor quiser, né, que eu não devo e não temo, né. Então, isso eu fui bem claro com ele, né, porque eu não temia, né. Então, e o lugar que eu passei, eu não menti, eu sempre falei a verdade. O julgamento de Samuel aconteceu na última semana e ele foi absolvido do crime por unanimidade. No final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente aqui na sentença, que agora se faz leitura. Leitura de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Samuel, se assim tiver interesse, terá acesso na íntegra. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação, ao responder a série de quesitos. Os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, não atribuir a autoria ao acusado, prejudicado assim os demais quesitos, na forma do artigo 490, parágrafo único do Código de Processo Penal. Com a inocência de Samuel decidida no tribunal, a pergunta vem à tona: quem matou e por que matou Jaqueline Gonçalves? A família tem medo de citar nomes, mas existe uma suspeita. Um rapaz que era um então namorado de Jaqueline e tinha acesso à casa dela. Inclusive, fez cópias das chaves para entrar e sair quando quisesse. Ele e a jovem haviam terminado e algumas testemunhas afirmaram no processo que ele dizia que se Jaqueline não ia ficar com ele, não ficaria com mais ninguém. Outra suspeita era o envolvimento de Jaqueline com as drogas e pode ter sido morta por integrantes de uma facção criminosa. Mas alguém teria que facilitar a entrada deles na casa, já que nenhum sinal de arrombamento foi identificado. Samuel sabe que agora é difícil apontar culpados pelo crime, mas não perde a esperança de que, assim como ele foi absolvido, um dia o verdadeiro responsável vai aparecer para pagar por ter destruído uma família. E vai ter justiça, porque eu creio na justiça ainda, né? Porque eu nunca duvidei dela, porque desde o começo, né, eu não desacredito da justiça, né? Ela trabalha, né? Mas só que trabalhe com a verdade, né? Não venha, né, trabalhar assim, às vezes, fazendo o que aconteceu comigo e com a minha família, né? A jovem tinha 18 anos na época do crime, em 2018. O pai dela passou 2 anos na prisão. Ele foi preso na casa onde aconteceu o crime, né? O Samuel Rosa Gonçalves, 46 anos de idade. O crime aconteceu no Tatuquara. E a gente observa ali, doutora Márcia, que a família sempre esteve muito do lado do Samuel Rosa Gonçalves. Sempre esteve muito presente ao lado dele, porque não acreditava que tivesse partido do lado, que ele tivesse cometido esse crime, que ele tivesse feito essa barbaridade toda aí contra essa jovem de 18 anos. E agora, doutora Márcia, como é que faz? Isso volta para ser investigado? Volta para a delegacia? Vai-se em busca dessas novas informações, dessas novas suspeitas? A polícia investiga isso? E um segundo ponto, doutora, não faltou elemento para jogar esse homem na cadeia lá no início, quando tudo aconteceu? Bem, retorna sim, por quê? Porque só se chega ao fim de uma investigação de homicídio quando se encontra o culpado. Então, se este não é o culpado, então retorna para que se busque outros elementos que tragam à luz a culpa. Não tive acesso às peças, né, do inquérito, né, mas talvez, pelo que eu ouvi o delegado falando ali, fato de que ele estava no local, fato de que se matar uma pessoa por asfixia não é um crime silencioso, né? Talvez isso tenha induzido ao fato de ou ele participa ou ele cometeu o crime. Precisamos ver, como disse, os outros elementos periciais que a gente não tem acesso no momento. Mas deveriam haver indícios, por quê? Porque a prisão não é decretada pelo delegado. Ela é solicitada pelo delegado, passa pelo Ministério Público e quem determina é o juiz. Então, isso temos que ver o que existia na época como indícios que levaram a essa conclusão. São os indícios. Agora, o Tribunal do Júri é soberano, né? Se ele informa, se ele conclui que decide, né? Que ele é inocente, então é isto que é verdade. E daí passa, sim, a buscar outros elementos de prova que possam levar a ele ou outras pessoas. Agora fala-se que ela tinha um namorado que tinha acesso à casa sem a necessidade de se anunciar, porque tinha chaves da casa. Será que foi investigada essa pessoa na época? Não tenho como saber, né? Não temos como saber agora, né? Aí vem uma outra informação de que talvez um possível envolvimento com tráfico de drogas ou alguma situação assim. Enfim,
Se essas portas foram fechadas em algum momento, agora elas têm que ser abertas novamente para que você chegue ao fundo disso. E aí você começa do zero, doutora Márcia? Começa do zero de novo essa investigação? Não, começa do que já se tem. Nós temos provas periciais que foram feitas naquele momento. Nós temos laudo de necrópsia que foram feitos naquele momento. Então, essas provas técnicas, elas se mantêm. E uma especial atenção, talvez, às testemunhais, que naquele momento talvez tenham informado tantas coisas assim. Agora, você já parou para pensar que esse pai foi punido 2 vezes? Sim. Já parou para pensar que esse homem foi punido 2 vezes? Primeiro, porque perdeu a filha. Ninguém. Gente, olha que absurdo. Ele estava na cena do crime, né? Apareceu, enfim, é alguém que... Ele é o pai, o dono da casa, o pai da menina, né? E, de repente, foi levado como principal suspeito, foi acusado, né? E foi a julgamento. Esse é o primeiro sofrimento. E o segundo, que é o principal de todos, né? A perda da filha. A perda da filha. Então, esse homem, ele sofreu 2 vezes. Não só ele, como a família dele, né? Família toda, né? Toda a família sofreu com a perda dessa menina que tinha 18 anos de idade. E ainda tiveram que conviver durante 2 anos com o pai na cadeia. Eu nem sei se tem como reparar uma situação dessa. Mas tem que se buscar por isso, né? Tem que se buscar por isso. Porque foram 2 anos na prisão. 2 anos na prisão. O homem foi inocentado. Pelo menos isso. A gente espera agora, doutora Márcia, que a polícia, né, volta, né, retorne para fazer novas investigações, porque não temos um culpado e precisamos de um. Precisamos, porque agora ninguém mais do que o pai, ninguém mais do que a família, né, quer realmente saber quem matou a Jaqueline.